Estamos há mais ou menos 2 meses da prova do Enem e é claro que você quer saber como utilizar bem o tempo que a gente ainda tem para aumentar os seus acertos em cada área da prova. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa levar em conta no seu estudo para ficar muito bom nesse modelo. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP. Eu acertei 168 questões do Enem 2020, sendo 89 das 90 no segundo dia de prova. E assiste esse vídeo até o final, porque o que eu vou te falar hoje vai com certeza mudar totalmente a maneira que você enxerga o estudo para o Enem. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o Enem é uma prova extremamente característica. Ao contrário do que muita gente fala por aí, até alguns professores por uma certa inocência, o Enem não é só interpretação de texto. Ser muito bom em interpretação de texto vai te ajudar, mas não é nem de longe suficiente. Por outro lado, o Enem também não é nada como os vestibulares tradicionais, aquele conteúdo secão cobrado de uma maneira direta. Existe uma mistura muito grande dos dois, interpretação de texto e um conteúdo bem refinado. E para ir muito bem na prova, além dessa interpretação de texto, além desse conteúdo, você precisa de um último fator ainda, que é entender a matriz de elaboração das questões do Enem, a matriz de elaboração da prova, o que rege a organização daquela prova. Essa matriz de elaboração da prova que eu estou falando, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, são aquelas competências e habilidades sobre as quais cada questão do Enem é montada. Não é à toa que a prova do Enem é tão padronizada assim, que em tantas aplicações diferentes a gente vê sempre o mesmo modelo de prova, o mesmo modelo de questão, que está se repetindo ao longo dos anos. Essa prova é extremamente baseada nessas competências e nessas habilidades. E a consequência disso é que, se por um lado, somente com aquela interpretação de texto, você vai ficar muito limitado a uma faixa não tão alta assim de acertos, você vai ter muita dificuldade com o tempo de prova, você vai ter muita dificuldade de lidar com algumas questões específicas. Por outro, se você só souber muito conteúdo, você não vai saber aplicar isso no modelo da prova. Vai ser insuficiente para entender como é cobrado no Enem. Mas agora, acima de tudo, sem essas duas coisas juntas, você não consegue entender a matriz de elaboração sobre a qual a prova é feita. E tendo isso em mente, que eu dividi o estudo para o Enem em 3 etapas, sendo que cada uma dá base para seguir para a etapa seguinte e que não necessariamente elas precisam ser estudadas separadamente. Você consegue estudar elas de uma maneira mais ou menos simultânea. A primeira dessas etapas é a construção da sua base teórica. É realmente aprender as matérias, os conteúdos que vão cair ali na sua prova. Sem isso, sem esse básico, nenhuma estratégia de resolução de questão, nenhuma estratégia de prova, nenhuma técnica vai adiantar de muita coisa. E o estudo dessa primeira etapa, na verdade, é o estudo até um tanto quanto tradicional, que você começa assistindo uma aula, com base nessa aula você parte para o estudo da teoria dessa aula, e isso vai te dar base para resolver uma lista de exercícios, e essa lista de exercícios vai ser responsável por fixar, testar e aprofundar esse aprendizado. E tendo em mente que todo esse processo é para o estudo de conteúdos específicos dentro de cada matéria, a gente nunca sai totalmente da primeira etapa, porque sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, sempre tem uma matéria que a gente já está esquecendo e precisa aprender de novo, sempre tem uma matéria que a gente precisa revisar para ter mais segurança. E é por isso que esse estudo precisa estar sempre presente na sua rotina. Esse estudo nunca pode ser 100% abandonado. É claro que, dependendo da sua quantidade de acertos, você vai gastar mais ou menos tempo com isso, mas em algum nível sempre vai estar presente. Agora, a segunda etapa desse processo de estudo para o Enem é a realização de simulados de provas antigas. Na verdade, a segunda etapa é realizada ao mesmo tempo que a primeira. Quer dizer, quanto mais avançado você está na primeira, mais tempo você pode destinar para a segunda. Mas elas sempre vão ser realizadas juntas. Você sempre precisa estar fazendo pelo menos um simulado por semana. Se você já está muito avançado ali na base teórica, pode fazer 2 até 3 simulados pensando nessa reta final, nesses últimos 2 meses. E agora a função, o objetivo dessa segunda etapa é bastante diferente da primeira etapa. Aqui, o que você precisa é treinar sua estratégia de prova, treinar sua estratégia de resolução de questões, é ganhar mais resistência física e mental, para que você consiga aguentar fazer a prova inteira sem se cansar tanto, sem perder tanto desempenho no final. E além disso, você precisa de experiência, com 90 questões de assuntos aleatórios. Só um simulado, só uma prova antiga pode te dar isso. Essa sensação de pegar ali 90 questões de assuntos diferentes, bagunçadas, e matar todas. E depois disso a gente chega na terceira etapa, e ela é a mais complicada, porque ela é um tanto quanto subjetiva.
Aqui, o seu objetivo é conhecer as peculiaridades do modelo do Enem, conhecer tão bem aquela prova a ponto de você se tornar realmente um mestre nela. Para isso, eu dei o nome de refino. Aqui nessa etapa, o primeiro objetivo é que você conheça muito bem o modelo de cada questão do Enem. Lembra que eu te falei das competências e das habilidades? Você não precisa decorar o que é competência 1, habilidade 2, 3, 4. Não, isso é bobagem. O que você precisa fazer é ser capaz de reconhecer em questões diferentes a similaridade, porque elas dizem respeito à mesma competência, à mesma habilidade. Ou seja, eu vou pegar questões diferentes e vou saber perceber a semelhança entre elas, perceber que talvez o critério de elaboração delas tenha sido exatamente o mesmo, e por isso o caminho que eu tenho que seguir na resolução é exatamente o mesmo daquela outra questão que eu já fiz daquela mesma competência e mesma habilidade. Mas agora o grande detalhe dessa terceira etapa, o grande desafio é que para que ela tenha muita qualidade, você precisa, em primeiro lugar, ter feito a primeira etapa muito bem, para que você tenha uma boa base teórica que te permita saber exatamente sobre o que você está tratando em cada questão. E em segundo lugar, que você tenha uma segunda etapa muito bem feita, porque é ali naqueles simulados, naquelas provas antigas, naquelas listas de questões específicas que você vai procurar o conhecimento que você está buscando. Só juntando essas duas coisas para fazer uma análise profunda de cada prova, de cada questão, que você vai ser capaz de construir um refino muito bem feito. E eu gosto de comparar esse processo, esse método que eu criei de estudo para o Enem com a construção de uma casa. A primeira etapa é sempre a construção de uma boa base, uma base forte, um chão forte que vai sustentar todo o restante. A segunda etapa é realmente a parede. Uma casa sem parede não é uma casa. Essa segunda etapa é o que vai dar forma, vai dar corpo para o que a gente está querendo construir. E a terceira etapa, essa terceira etapa, sem uma base forte, sem as paredes, nenhum telhado se sustenta. Mas ao mesmo tempo que uma casa sem telhado não é uma casa, um estudo sem um refino não é um estudo completo. E é por isso que essa terceira etapa é como o telhado dessa casa. O que eu quero com esse vídeo é mostrar como que cada uma dessas etapas são essenciais no seu processo de evolução. E acima de tudo, como que elas se relacionam, como que uma complementa a outra. Eu já vi muita gente quebrar a cara porque deu todas as fichas na segunda e na terceira etapa, subestimando a base, subestimando o mínimo que é aprender os conteúdos. Mas eu também já vi muita gente quebrar a cara porque ficou tão preocupado em aprender só os conteúdos que teve medo de tentar um simulado, de tentar um refino, de tentar aprofundar. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre que eu postar um vídeo novo. Segue também a nossa página no Instagram, assim você consegue ter um contato mais próximo comigo. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Um grande abraço, bons estudos!